Bom, hoje então nós vamos fazer, como se fosse assim, lembra que nós estamos fazendo essas memórias culturais, né, em relação à literatura. Então, nós agora estamos querendo fazer sobre, dentro daqueles 160 livros, então a gente está querendo fazer assim. Já fizemos da Antiguidade e agora nós estamos fazendo do nível da Idade Média. Nós primeiro, a gente sempre faz um apanhado do que é a Idade Média, assim como a gente fez a Idade Antiga, e depois a gente deu aqueles 12 livros, né? E agora nós estamos fazendo sobre a Idade Média, um histórico dela, que aí depois a gente faz, aqui na Idade Média vamos tomar só apenas, eu me esqueci, acho que são 6 livros, se não me engano, por aí, um de política e o restante de religião, uma coisa assim. Bom, até a religião vai ser o Moisés, Maomé, aliás, Nitirem, Tomás de Aquino e Dante Alighieri, 4. E Justiniano na política, que é o 5, né? Então nós fizemos ontem, fizemos até a Alta Idade Média, né? Hoje nós vamos fazer sobre a Idade Média, mas a parte mais... Vamos pegar aqui, já esqueci o que eu botei. Bom, tudo bem, não está aqui, não está aqui. Quer pegar alguma coisa? Coisa estranhíssima. Já que eu joguei fora o... Acho que eu fiz ao contrário, antes joguei fora. Tá aparecendo. Jogou fora o que ia falar hoje? Ficou com o de ontem? Eu acho que sim. Então faz um tempinho para imprimir. Não tá ali? Não tá ali? É tanto papel que vocês precisam ver aqui. Dá uma espiada aqui em casa. É um monte de papel. Muita coisa. Muita coisa está lá na classe. Não mandou ele lá embora? Não, ela não levou. Ah, levou? Eu vi. Eu acho que esse aqui. Vai juntando papel, você precisa ver. É um problema sério. Esse daqui pode tirar para não fazer confusão? Pode. Então, jogado fora, dá esse rolo. Esse daqui já foi, né? Eu queria ser ali, eu devia. Bom. Então, na semana que vem, na quinta-feira, a gente faz Justiniano, Maomé e Nitirem. Justiniano e Maomé só. Nitirem, Tomás de Aquino e Dante Alighieri, a gente faz na sexta-feira, né? Bom, então, nós estamos dando uma visão sobre a Idade Média. E como eu falei, hoje, então, ontem nós fizemos a etimologia e periodização, queda do Império Romano e Alta Idade Média. Hoje nós vamos fazer sobre a Baixa Idade Média, os séculos XIV e XV e a imagem moderna, né? Sobre a Baixa Idade Média, nós vamos fazer sobre sociedade e economia, formação de Estado, cruzadas, cultura, ciência, tecnologia, arquitetura e arte, igreja e sociedade. Então começa a despontar a igreja. Bom, os séculos XIV e XV nós vamos falar sobre a fome e a peste, a sociedade e economia, o renascer do Estado, colapso do Império Bizantino, controverso dentro da igreja, acadêmicos, intelectuais e descobrimentos, começa a vir os descobrimentos, progresso tecnológico, arquitetura e arte no século XV, e depois nós vamos fazer a imagem moderna. Tudo bem? Bom, sobre a Baixa Idade Média.
sobre a questão do ponto sociedade e economia. Durante toda a Baixa Idade Média e até o surto epidêmico do século XIV, a população europeia cresceu a um ritmo sem precedente. Olha só. As estimativas apontam para um crescimento de 35 para 80 milhões entre os anos 1000 e 1347. Ter sido identificadas como causas prováveis a melhoria nas técnicas agrícolas, a relativa à paz e ausência de invasões, o declínio da escravatura e um extenso período de clima moderado e aumento da temperatura média. Apesar deste crescimento, cerca de 90% da população era ainda eminentemente rural. Embora de forma progressiva, as quintas isoladas tenham dado lugar a pequenas comunidades, como aldeias ou vilas. E tenha sido comum a agregação em volta de propriedades senhoriais. Lembra que eu falei? Tinha propriedades, duas coisas, né? Senhoriais e o feudalismo, né? A população urbana, ainda muito escassa durante a Alta Idade Média, cresce assinalavelmente, né, durante os séculos XII e XIII. A par da expansão urbana e da fundação de imensos centros populacionais, embora ao longo de todo o período seja provável que nunca tenha excedido os 10% da população total. A estrutura social e econômica tinha por base as relações feudais. Embora não fosse proprietária, a nobreza detinha os direitos de exploração e tributação de grande parte dos terrenos agrícolas. Os servos obtinham o direito a cultivar e habitar as terras de determinada família nobre, mediante o pagamento de uma renda na forma de trabalho, gêneros ou moeda. Em troca, recebiam proteção econômica e militar. Ao longo dos séculos XI e XII, estas terras ou feudos tornaram-se hereditárias. Em muitas regiões, ao contrário do que acontecia na Alta Idade Média, a dificuldade em dividi-las pelos herdeiros faz com que passem a ser herdadas apenas pelo primogênito. Dentro da própria nobreza, verifica-se a existência de uma hierarquia de vassalagem, através onde são concedidas terras ou estruturas de importância econômica para exploração a um nobre menor, em troca de sua vassalagem e fidelidade. O domínio da nobreza durante este período deve-se em grande parte ao controle das terras agrícolas e dos castelos, ao serviço militar na cavalaria pesada e às várias isenções de impostos ou obrigações de que desfrutavam. Em resposta aos vários tumultos dos séculos IX e X, assiste a um surto construtivo de castelos, local de refúgio da população em tempos de ataque. O clero dividia-se entre o secular, que era parte da comunidade local, e o regular, que vivia numa comunidade fechada, segundo uma ordem religiosa e era normalmente constituído por monges. A maior parte dos membros do clero regular, assim como as hierarquias do topo do clero secular, era de origem nobre. Os párocos locais provinham a maior parte das vezes do povo. Na Flandres e no norte e centro da Itália, o crescimento de cidades, que eram até certo ponto autônomas, proporcionou um significativo desenvolvimento econômico e criou uma situação favorável ao aparecimento de novos modelos comerciais. As potências econômicas ao longo do Báltico estabeleceram uma série de acordos que deram e as cidades-estado italianas, como Veneza, Gênova, e Pisa, criaram uma imensa rede de rotas comerciais por todo o Mediterrâneo. Para além do desenvolvimento comercial, as inovações agrícolas e tecnológicas deste período vieram permitir o aumento da produtividade das explorações agrícolas, levando à criação de excedentes em abundância para trocas comerciais. Surgem também novos processos financeiros, procede-se novamente a cunhagem de moeda em ouro, inicialmente em Itália e mais tarde em França e no resto da Europa. Surgem novas formas de contratos comerciais, permitindo a gestão de risco entre os mercadores.
São aperfeiçoados os métodos de contabilidade e introduzidas as cartas de crédito, que vieram permitir a rápida transação monetária nas redes comerciais. Bom, ao longo da Idade Média, exigia-se que a mulher assumisse um papel de subordinação a um elemento masculino, o pai, o marido, o outro parente. Embora às viúvas fosse permitida bastante autonomia, existiam ainda algumas restrições legais. O trabalho da mulher era, na sua maioria, ligado às tarefas domésticas. As camponesas assumiam frequentemente a educação das crianças, e a jardinagem e a criação de animais nos arredores da casa, podendo complementar o rendimento familiar com a fiação, fabrico de cerveja em casa e tal. Durante as colheitas, esperava-se que ajudasse no trabalho do campo. A mulher já urbana, tal como a camponesa, era responsável pela gestão doméstica, podendo também exercer algumas das atividades comerciais, dependendo do país e do período. As mulheres nobres tinham permissão para governar as terras na ausência do elemento masculino, embora normalmente lhes fosse vedada a participação em assuntos militares e governativos. Então, o clero apenas podiam assumir o papel de freiras, uma vez que só os homens se podiam tornar padres. Eu corri um pouco, mas é para dar uma ideia, assim, um panorama, né, da questão da sociedade e da economia. Tá? Na questão de formação de estados, a Baixa Idade Média representa um período determinante na formação dos estados ocidentais europeus. Os reinos da França, Inglaterra e Espanha consolidam o seu poder e definem centros de poder duradouros. França, Inglaterra e Espanha. Você não vê que a Alemanha está fora. Surgem também novas potências na Europa Central, como a Hungria e a Polônia, após sua conversão ao cristianismo. O papado, que até então sempre se manifestara independente dos reis seculares, começa a afirmar sua autoridade temporal sobre a totalidade do mundo cristão. Então, a monarquia papal atinge o seu apogeu durante o início do século XIII. Um dos fatores de maior estabilidade foi a constante ameaça, e invasão dos mongóis no território europeu, em meados do século XIII, desde as primeiras incursões na Rússia e até as invasões da Europa de Leste em 1241, 59 e 87. Bom, lembra daquela que eu falei da Carta Magna, né, do Carlos Magno e tal? É um documento que limitaria o poder absoluto do rei. A Carta Magna limitaria o poder absoluto do rei. E foi o primeiro passo de um longo processo que levaria a quê? Se você limita o rei, você está criando o quê? O parlamentarismo. Tá? Durante o reinado de Henrique III foram feitas ainda mais concessões de poder à nobreza e diminuído o poder da corte. A monarquia francesa, por exemplo, no entanto, ela continuaria a fortalecer a sua influência perante a nobreza durante o século III, centralizando a administração e aumentando o número de territórios que diretamente controlava. Na Península Ibérica, lá do lado da Espanha e tal, os estados cristãos confinados à região noroeste do território iniciam o processo de reconquista dos estados islâmicos, estavam lá, no sul, Granada, aquele pessoal lá da Espanha. Por volta de 1150, o norte cristão estava dividido em 5 reinos principais. Quais são? Alguns a gente conhece por causa do período que começou a vir para o descobrimento. Leão, Castela, Aragão, Navarra e Portugal. Né? Bom, veio o período também das cruzadas. Elas pretendiam libertar Jerusalém do domínio muçulmano, então os cristãos queriam ir para lá. Né? Então começou a se construir as ordens religiosas e militares, como os templários, por exemplo. Tem os hospitalários também, mas os templários é muito forte. Né? São formadas durante esta época e viriam a desempenhar um papel fundamental na consolidação e estabilização dos territórios reconquistados. Bom, uma coisa que nos é clara, aliás, né, é a situação da cultura. Tá?
Só assim de passagem, para alguma hora a gente pode ser que a gente queira falar mais um pouquinho sobre isso, mas nota o seguinte. Uma coisa, eu vou cometer um pequeno assim, um engano, um errozinho, para você fazer uma analogia e ficar melhor. Só. Você tem pensamento do homem e você tem um pensamento de Deus. Tá? O pensamento do homem, como a gente sabe, é razão, sentimento e vontade, não é isso? E qual é o de Deus? O de Deus é a verdade, o bem e o belo. Tá? Então a razão está relacionada com a verdade. O sentimento com o bem. E a vontade com a força. Tá? Então o que a gente tem que fazer? Tentar se aproximar a razão, o pensamento do homem, na verdade. Aproximar o sentimento do homem no bem. Né? E do homem da vontade se aproximar do belo, né? Do belo. Bom, feito isso, aí eu posso ficar falando, porque alguma hora que eu quiser fazer uma referência sobre isso, você já sabe. Ao longo do século XI, nós vamos falar sobre a cultura, que é uma coisa que é fundamental para a gente. As novas obras publicadas nos campos da filosofia e da teologia começam a estimular o pensamento intelectual. É notório o debate entre realistas e nominalistas sobre o conceito da universalidade. O discurso filosófico é bastante influenciado pela redescoberta de Aristóteles e da sua ênfase no empirismo e no racionalismo. Né? Ou é da razão, ou empiria, quer dizer, você vai para a experiência. Certo? Alguns intelectuais, como Pedro Abelardo e Pedro Lombardo, introduzem a lógica aristotélica na teologia. A transição do século XI ao XII marca também um momento de afirmação das escolas catedrais, quer dizer, a escola mais relacionada com a igreja. Né? Que vai ser diferente quando vai vir as universidades. A universidade já é mais secular. Então, a transição do século XI ao XII marca também um momento de afirmação das escolas catedrais por toda a Europa Ocidental e a transição do ensino dos espaços monásticos às catedrais e centros urbanos. As escolas catedrais virem, por sua vez, a ser substituídas por universidades nas cidades de maiores dimensões. A filosofia e a teologia são reunidas aonde? Filosofia e teologia? Na escolástica. São Tomás de Aquino. Tá? Uma tentativa dos intelectuais do século XII e XIII em reconciliar a teologia cristã consigo próprio, que viria a dar origem a um sistema de pensamento que procurou abordar de forma sistêmica o quê? A verdade e a razão. Aí você já fica claro o que eu estava querendo falar anteriormente. Né? É um esforço do pensamento humano em relação ao pensamento de Deus. A escolástica teve o seu auge em Tomás de Aquino, autor de influente Suma Teológica. É nas cortes da nobreza que surge a cultura de quê? Na nobreza surge a cultura da cavalaria. Outra coisa também, do amor cortês. Né? Expressa em língua vernacular, em vez de latim. É materializada em poemas, contos, lendas e canções populares divulgadas por trovadores e escritas, muitas vezes sob a forma de canções e poemas épicos. Né? Surge também a literatura de gênero, escrita para o público letrado, fora dos meios acadêmicos, sobretudo na forma de crônicas, coisas rápidas, né? E de grandes narrativas com temas seculares ou religiosos. Entre as mais notáveis estão a história da Grã-Bretanha, né? Um conjunto de lendas pseudo-históricas sobre a fundação da Grã-Bretanha, e outras obras mais rigorosas do ponto de vista histórico. Né? Acentua-se o debate em torno das questões de direito, tanto secular como canônico. O direito secular sofreu um grande impulso depois da descoberta do Corpus Juris Civilis, do século XII. Em 1100, o direito romano fazia já parte do programa da Universidade de Bolonha. Né?
e o seu ensino e disseminação viria a contribuir para o registro e a padronização de códigos legais por toda a Europa Ocidental. E aí vai por fora, tem muita coisa aqui. Isso é mais ou menos, a cultura foi por aí. Agora, sobre a questão da ciência e tecnologia. Uma das maiores influências das culturas gregas e islâmica, grego-islâmica, durante esse período, manifestou-se na substituição de quê? Da numeração romana pelo sistema de numeração decimal. E na introdução de quê? Da álgebra. A álgebra vem do árabe, né? Até o nome você está vendo, álgebra. Fundamentais para o avanço das ciências e matemática. A tradução do Almagesto de Ptolomeu, do grego para o latim, no final do século XII, foi fundamental no progresso de quê? Da astronomia. Um dos maiores polos de desenvolvimento da medicina deu-se no sul da Itália, na escola de Salerno, influenciada por quê? Pela medicina islâmica. Ao longo dos séculos XII e XIII, assiste na Europa uma série de inovações na gestão dos meios de produção econômica, que se refletiram num crescimento econômico muito acentuado. Entre os maiores avanços tecnológicos, conta-se a invenção do moinho de vento, os primeiros relógios mecânicos, as primeiras investigações no campo da óptica com a criação de lentes rudimentares, a destilação e o uso do astrolábio. A produção de vidro também foi impulsionada sobretudo pela descoberta de um processo para a criação de vidro transparente durante o início do século XIII e esteve na origem da ciência óptica, onde se destacou Roger Bacon, ao qual é atribuída a invenção dos primeiros óculos. Estou sentindo assim quantas coisas foram construídas, né, nessa época. Muita coisa. Né? Uma das principais inovações agrícolas foi o desenvolvimento do sistema de rotação de cultura de 3 campos para as plantações. Né? O desenvolvimento do arado pesado, né? O surto também construtivo de catedrais, fortificações militares, tudo isso aí foi feito, né? Recurso à infantaria com funções especializadas, né? Bom, arquitetura e arte. A partir do início do século XII, desenvolve-se na França, a arquitetura gótica, distinta sobretudo pelo recurso às abóbadas de cruzadas, arcos quebrados, né, e abertura de maiores dimensões preenchida por vitrais, começa a época dos vitrais. Durante a Baixa Idade Média, a prática da iluminura e da cópia literária passa gradualmente dos mosteiros para onde? Para as oficinas especializadas. E já durante o início do século XIV, a maior parte dos monges comprava livro nas livrarias. Então as coisas ainda não eram mais sob a guarda do mosteiro. Né? Isso é o que nós temos que fazer lá no Japão. Né? Sai desse mosteiro e bota o ensinamento para as pessoas todas. Sobre a igreja e sociedade. O imperador, que via como obrigação a proteção da igreja, pretendia escolher os próprios bispos, olha só, o imperador, que via como obrigação a proteção da igreja, ele pretendia escolher os próprios bispos no seu território, enquanto que o papado insistia na sua independência face ao poder secular. A questão permaneceu por resolver, mesmo depois da Concordata de Worms, em 1122. O conflito é um dos mais significativos episódios que esteve na base da criação de uma monarquia papal. Aí, entendeu? O rei passar ao seu papa. Independentemente e equivalente às autoridades legais. A Baixa Idade Média também foi palco para inúmeros movimentos religiosos. Para além dos cruzados que nós falamos, e dos reformadores monásticos, a vida religiosa abriu-se a novas formas de organização. Foram fundadas novas ordens monásticas e novas ordens militares, como a ordem do Templário que eu citei ainda atrás. Bom, a peregrinação religiosa era também encorajada.
né? Os antigos locais de peregrinação, como Roma, Jerusalém, Santiago de Compostela, acolhiam um número cada vez maior de peregrinos, ao mesmo tempo que novos locais ganham destaque, como Monte Gargano, Basílica de San Nicola. Durante o século XIII, o papado aprova as ordens mendicantes dos dominicanos e franciscanos, cujos membros fazem juras de pobreza e de mendicidade como única fonte de rendimento. Tá? Bom, então agora a gente parte para os séculos XIV e XV. Uma das coisas lá, quando se parte para isso, sabe, uma das coisas fundamentais, vem a fome e a peste. Os primeiros anos do século XIV são marcados por várias carestias que culminariam na Grande Fome de 1315 a 1317. 1315 e 1317, uns 2, 3 anos aí. Para além da transição climática abrupta do período quente medieval para a pequena idade do gelo. As várias carestias são o resultado de uma especialização excessiva em monoculturas, que deixaram a população vulnerável às devastações causadas por condições meteorológicas desfavoráveis. No segmento destas catástrofes surge em 1347 o que é a peste negra, uma epidemia altamente contagiosa e mortal que se disseminou por toda a Europa entre 1348 e 1350, uns 2, 3 anos. A cifra de morte é estimada em 35 milhões de pessoas, cerca de 1/3 da população, como eu falei ontem, né? E atingiu sobretudo as cidades em virtude da elevada concentração populacional. Grandes porções do território ficaram inabitadas e os terrenos abandonados. Em função da escassez de mão de obra, morreu tanta gente, o preço dos salários na agricultura subiu significativamente, o que, no entanto, seria contrabalançado pela queda abrupta da procura de gêneros alimentares. Sim, porque morreu tanta gente ao mesmo tempo, né? A luta por salários iguais por parte dos trabalhadores urbanos teve na origem de uma série de revoltas populares por toda a Europa, entre elas a Jacquerie em França, a revolta de 1381 em Inglaterra, e várias revoltas na cidade de Florença, na atual Itália, e Gent e Bruges, ambas localizadas na atual Bélgica. O trauma infligido pela peste provocou um fervor religioso por toda a Europa que se manifestaria na fundação de novas caridades, na culpabilização extrema dos flagelantes e na acusação dos judeus como bodes expiatórios. A peste regressaria ainda que esporadicamente em surtos menores ao longo de todo o século XIV. Sobre a questão da sociedade e da economia, né? Nesses séculos, nós falamos da sociedade e economia no outro século anterior, né? As locações de diminuição da população em consequência da peste refletiram-se em toda a estrutura social e econômica europeia. As terras pouco produtivas foram abandonadas, uma vez que os sobreviventes puderam adquirir terras mais férteis. As comunidades judaicas foram expulsas da Inglaterra em 1290 e de França em 1306. Embora alguns tivessem sido permitido regressar, a maioria não foi, tendo emigrado em direção a leste para a Polônia e a Hungria. Já nesse século eles correram para a Polônia e a Hungria. Polônia foi um lugar que o Hitler, quando invadiu, tinha muito judeu, né? Os judeus expulsos de Espanha em 1492 dispersados pela Turquia, França, Itália, Holanda e norte da África. O assinalável crescimento da banca em Itália durante o século XIII e XIV foi em parte motivado pela necessidade de financiamento dos constantes conflitos bélicos deste período e pela necessidade do papado em transferir dinheiro entre reinos. Muitas das instituições financeiras emprestavam dinheiro à realeza com riscos acrescidos, tendo muito entrada em bancarrota quando os reis não saldavam as dívidas, né? Gozado, deu uma boa corrida aqui. Cadê aquelas folhinhas? Vai servir porque tem
Elas têm tudo em branco aqui atrás. Bom, posso ter dado um passeio. Alguém tem alguma questão? Não, né? Deixa eu comunicar uma coisa para vocês, que essa no domingo que a gente vai fazer, amanhã a gente vai fazer a música barroca, né? Mas no domingo, eu tenho conversado aqui com a Ana, tal, que a gente pretende fazer 2 peças e botar no ar para vocês verem ao mesmo tempo. A primeira, que é a questão do Dr. Godot, né? Godot. Ela é que está conversando com a minha mulher. É uma peça que exige um certo conhecimento desses dramaturgos, quer dizer, dramaturgos são autores de peças de teatro, né, de coisas desse tipo assim. E são 5 pessoas, são 5 dramaturgos famosíssimos, tá? Quer dizer, e como se vai estabelecer os diálogos entre esses não posso dizer assim, esses 5, né? Era bom a pessoa ter um mínimo de conhecimento sobre ele para poder aproveitar melhor, entendeu? Então, eu estava pensando em fazer no próprio dia, fazer com que os atores apresentassem seus personagens, né? Mas aí ia comer muito tempo. Então, o que eu vou pensar em fazer é fazer eu mesmo apresentar, ou se você quiser apresentar um pedaço, não sei, te apresentar para vocês terem uma ideia, né? Porque quando a gente fizer já a peça, a gente já vai direto, né? Então não sei assim qual é o dia melhor para a gente fazer isso, a hora melhor, né? Porque amanhã nós estamos com bastante coisa. Amanhã tem o negócio da música barroca. Tem a música barroca, tem o negócio de... Só se fizer depois do almoço. Vamos fazer o seguinte, olha só. Estão preparados aí? Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar aqui e eu vou fazer isso, entendeu? Para o Juliano poder separar uma coisa da outra. Então eu vou apresentar esses personagens para vocês poderem aproveitar a peça. E vai ficar aí registrado, para quem quiser, é só ir atrás, né? Então eu vou desligar agora e vou... Vai encerrar essa live. Encerrar essa live e vou começar outra, tá? Oferecendo esses personagens. E é bom que vocês vão ganhar cultura em relação a isso, né? Tá bom? Então, espera aí um instantinho.